pedagogia sistêmica chega lentamente no Distrito Federal. Costumo dizer que ela é uma semente para o futuro do Brasil. Ela vem responder a algumas inquietações que nós, profissionais da educação, temos e às vezes nós não percebemos o que acontece nesse contexto. Ela não vem para retirar nada. Todas as posturas, todas as teorias até hoje apresentadas estão certas, têm a sua parte. Mas ela vem como uma nova postura. Uma postura onde a gente não está só. Onde nós olhamos para a escola e para o sistema escolar, que se interrelaciona com o sistema familiar da criança, com o sistema do professor, com o sistema da Secretaria de Educação, com o sistema da sociedade. A pedagogia sistêmica começou na Alemanha, com Marianne Frank, uma terapeuta e professora, que trouxe para dentro da sua sala de aula os ensinamentos de Bert Hellinger com as leis do amor. Ela aplicou essas leis na sua sala de aula e começou a observar excelentes resultados. Crianças, por exemplo, que antes não olhavam para mim, depois desse trabalho elas passaram a olhar, a fixar o olhar. Crianças que chegavam na escola dormindo e dormiam a aula toda, provavelmente por causa da pena, depois desse trabalho elas passaram a se sentir respeitadas e a ficar acordadas, a fazer as atividades propostas. Crianças que choravam muito, choravam o tempo todo, chamando pela mãe, depois desse trabalho, dessa mudança de postura, elas passaram a ficar mais calmas, a ficar mais tranquilas e a chegar na escola sorridentes. Então, o trabalho na pedagogia sistêmica faz muita diferença dentro da educação precoce, mesmo com bebês, com crianças que não falam, que não expressam sentimentos, a diferença é muito grande. A pedagogia sistêmica me deu um pouco desse equilíbrio para ver a minha história, aonde ela se conecta mesmo com a história dessas crianças que eu atendo, dessas crianças que eu trabalho e dessa família, que hoje eu vejo essa família como um todo, essa criança que vem com essa família e levo também a minha família, os meus pais. Isso tem me ajudado muito a trabalhar com esses pais. Um caso muito interessante que aconteceu com o Marlon, que a família dele já estava ansiosa, porque ele roía muitas unhas, a chegar assim no ponto de ficar bem no toquinho mesmo, até de sangrar. E não era só as unhas das mãos, dos pés também. Eu olhei para esse aluno, nos olhos dele, e falei: toda vez que você olha a unha, eu olho para o olho de fora com amor, de respeito, concordo, tudo certo, não tem problema. Na hora ele olhou assim assustado, né? Falou: o quê? Aí eu, pronto, mordeu o assunto, né? Aí ele pegou as mãos dele, passou assim nas pernas, ficou assim meio desconcertado. E em outros momentos, né, não fui fazendo isso todo dia. À medida que eu fui percebendo a necessidade de estar fazendo isso, eu fui fazendo com ele. E eu compreendi quanto que estava sendo bom para ele. Eu senti uma força muito grande vindo. Ele foi parando e as unhas deles começaram a crescer, né? Hoje em dia eu tive contato com a mãe dele, ela estava super satisfeita, que as unhas deles estavam enormes, que já tinha muito tempo que ele não roía, porque ele roía essas unhas desde pequenininho e ele hoje atualmente está com 26 anos. Antes, estar em sala de aula era muito cansativo, muito angustiante. E hoje, depois da pedagogia sistêmica, estar em sala de aula apenas como professora, o trabalho flui mais leve. A pedagogia sistêmica olha para questões que muitas vezes não estão sendo observadas dentro do sistema. Na escola, nós não atuamos apenas com o sistema escola, mas nós estamos com o sistema familiar, com o sistema escolar, com o sistema social. Sistemas que se interrelacionam, que antes nós olhávamos para eles separados e agora nós olhamos para eles nessa inter-relação, onde o professor, a partir desse olhar, pode perceber que a criança não vem sozinha para a sala de aula. Ela vem com todo o seu sistema e esse professor também vem com o seu sistema. E aí esses sistemas se encontram. Muitas vezes, muitas questões que estão acontecendo na nossa sala de aula estão nesta relação. Então, na hora de nós, de montar o mural que era pregado na porta do parque, eu fui, preguei o meu,
E eles começaram a agitar um pouquinho, mas aí eu fui colando com eles e tinha uma aluninha minha que estava do lado. Né? Então tem um momento que eu falei, eu estou cansada. Aí ela virou para mim e disse assim, pede a força para os seus pais, você não me ensinou. Eu falei, tem razão, eu fui lá e pedi a força para os meus pais. Então eu achei que isso foi muito legal, né? Eu me senti muito bem. Eu estava tendo dificuldades com o comportamento dos alunos em sala de aula. E a partir do momento que ela me apresentou a pedagogia sistêmica e sugeriu que eu fizesse algumas atividades em sala de aula, eu percebi resultados incríveis. Inclusive um aluno, incluindo o pai dele, no sistema, ele começou a mudar de comportamento. Sua aprendizagem fluiu, parou de agredir os colegas, ficou mais tranquilo em sala de aula. Eu percebo que quando nós incluímos os pais, quando respeitamos a família de origem nossa e dos nossos alunos, a gente percebe que realmente tem resultado, que o trabalho fica bem mais leve. O que eu percebi depois do trabalho com a pedagogia sistêmica é uma aproximação dos alunos comigo. Eu percebi que a partir do momento que eu mudei a minha postura, passei a ter uma postura sistêmica dentro do trabalho, eles mudaram comigo. Alunos que eu não conseguia alcançar, que eu não conseguia trabalhar por serem autistas e terem necessidades específicas, eles começaram a demonstrar coisas que eu me surpreendi. Um fato interessante é que eu tenho um aluno que é o primeiro, ele chegava atrasado todos os dias. Não tinha um dia desde quando que ele chegasse no horário. Ele sempre chegava atrasado. Eu peguei e falei com ele o seguinte, bem, agora, você é o primeiro, né? Então você ficar no seu lugar, você tem que procurar chegar no horário. E aí quando foi no outro dia, ele foi o primeiro, ele chegou primeiro do que eu, né? E aí a partir desse momento, ele chega no horário todos os dias, porque ele quer ficar, ele faz questão, não, eu sou o primeiro da fila, porque eu nasci primeiro, quero ficar no meu lugar. Eu pude observar vários movimentos na escola, entre os grupos de banda, coral e carrom. Eu pude observar com um grande crescimento. E de que forma? Ritmos que eram considerados mais difíceis, os alunos começaram a pegar, como ritmo de samba. No carrom nós conseguimos manter o conjunto. E, por último, o coral, que a memorização teve uma melhora muito grande. Agora, não só na vida profissional eu tive essas mudanças, uma mudança muito grande na vida pessoal também, porque a partir da minha mudança de postura, eu percebi que muitas coisas mudaram. Algo essencial tem que ficar aqui registrado. Nós precisamos confiar no professor, estar ao lado dele, respeitá-lo com aquilo que ele nos traz. A partir daí poderíamos dar um passo para este novo olhar dentro da sala de aula. Conheci a pedagogia sistêmica há um ano atrás e isso tem sido realmente um grande diferencial no meu trabalho com os professores, com os pais da turma. Eu respeito, confio neles e confio também nos pais com os quais eu trabalho. Considerando, respeitando, acolhendo essa criança, eu tenho percebido uma maior leveza delas, uma maior entrega, uma vontade muito grande de ficar comigo, de ficar no atendimento, e os pais muito satisfeitos. Eu não tenho quase nenhum problema de falta, mesmo sendo no horário contrário, eu sinto que as crianças têm prazer em estar ali, porque elas sentem que elas são acolhidas na sua totalidade, com o seu papai, com a sua mamãe, sendo eles do jeito que são. E aí eu pego essa força que elas trazem e aceitando, compreendendo também que algumas coisas não cabem a mim. Então, enquanto profissional, eu somo todos esses recursos para ajudá-la pedagogicamente. Inicialmente, eu tinha uma ansiedade muito grande em relação à aprendizagem desses meninos, em acelerar a aprendizagem desses meninos. E quando eu comecei a observar que eu realmente teria que deixá-los livres para aprender, que eu realmente tinha que respeitar o processo de cada um, ficou bem mais leve. Em vez de eu ir atrás deles para aprender, eles vêm atrás de mim. São crianças que estão mais motivadas para aprender, são crianças que estão
mais integrada socialmente. Quando os pais não confiam na escola onde coloca seus filhos, quando não confia no professor, isso provoca algumas dificuldades na aprendizagem da criança. Quando o professor julga a família da criança e acha que pode ser melhor para essa criança que esses pais, também provoca algo na sua aprendizagem. Caminhar com a confiança de que a criança tem os pais certos para ela e não se envolver nisso. Caminhar com a confiança de que eu escolhi a melhor escola para o meu filho e que este professor dá conta, ele é o professor que ensina, mais leve para a criança, mais leve no seu movimento de inclusão dentro da sala de aula. O que mais me marca assim, nesse trabalho é você poder perceber as coisas como um todo e não julgar como se aquilo fosse uma verdade única. Quando o pai chega para conversar na direção, muitas vezes eles chegam muito exaltados, por problemas em casa, e eu respeito a história de cada um, e eles saem dali mais leves. Hoje eu compreendo e respeito os pais dos meus alunos. Não julgo que antes eu fazia julgamento de algumas situações, alguns casos. Hoje em dia eu respeito os pais dos meus alunos. Tenho a plena consciência que eu sou a professora e eles, como pais, eles sabem fazer o melhor para os meus alunos. Em Taguatinga, atualmente, nós trabalhamos com 3 módulos de cursos voltados para a pedagogia sistêmica. Estes cursos começaram em 2010, onde os professores levavam essa postura para a sala de aula e retornavam querendo mais. Professores que desenvolvem lentamente o olhar sistêmico, que olham para o aluno e conseguem respeitar este aluno com aquilo que ele traz, com as suas raízes, com o seu contexto. Professores que conseguem olhar para esta criança em apenas uma frase e dizer: eu vejo você, eu respeito a sua história, mas eu sou apenas professor. Eu estou aqui apenas para ensinar. Vamos aprender. E assim eles têm caminhado nesta postura. Nós não temos uma escola inteira trabalhando com a postura sistêmica, mas nós temos redes de professores. 2 em uma escola, 1 em outra, 5 em outra. Redes, sementes que passo a passo vêm crescendo com a postura sistêmica. Faz com você. Quando a tia abraça, como é que a tia fala? Fala pra ela. A tia fala, pô, ensina aqui pra tia, abraça e fala aqui como é que é comigo. Abraça. Fala. Não, a força do... E a tia fala assim que você é muito inteligente, que você, que tudo você consegue, não consegue? Conseguiu. Agora você vai. Então vai lá, senta lá. Vai, como é que a tia fala? A pedagogia sistêmica é simples, é um fluir do amor, é o respeito por todos, é um movimento pela paz, pela inclusão, é uma semente para o futuro do Brasil. Como esperar calmamente pela colheita e nesse caminho tudo pode acontecer. Vai depender da postura de cada um de nós.